Olá pessoal, estamos de volta aqui com um outro caso de fatoração que é o grupamento ou agrupamento. Tá? O que consiste esse grupamento ou agrupamento? Ora, quem entendeu a evidenciação, quem sabe evidenciar, consegue entender o que é o grupamento de forma tranquila. Repare, eu não tenho nenhum fator, nenhum termo que seja comum a todos os termos dessa expressão. O A aparece no primeiro, aparece no segundo. O B, mas não aparece no terceiro nem no quarto. O B aparece no primeiro e no terceiro, mas não aparece nos outros dois. Tá? E por aí vai. C aparece no segundo e aparece no terceiro, mas não aparece nos outros dois. Bom, o nome está dizendo, o que é grupar? Grupar é formar grupos, tá? Quando se forma grupos por quê? Por afinidade, por algum tipo de característica. Então, aqui é a mesma coisa. Nós vamos formar grupos, né, de acordo com as características dos seus termos. Então, por exemplo, eu vou grupar o AB com o AC. Por quê? Porque eles têm uma afinidade. Eles possuem um fator comum que é o quê? Que é o A. Então, existe algo para colocar em evidência. Né? Por isso que o grupamento é a aplicação da evidenciação sucessivas vezes, quer dizer, mais de uma vez. Se você grupou o AB com o AC, sobrou o BD, né? O BD com o CD. Existe afinidade aqui também. Tá? Existe um fator ali comum, que é o D. Gente, repara que fatorar é transformar em quem? Em produto. Até agora nós não fizemos nada. Nós só formamos dois grupos, certo? Muito bem. Agora, nesses dois termos, você tem o A, que é um fator comum. Então vamos colocar esse A em evidência. Colocando esse A em evidência, o que eu vou encontrar? Eu vou ter AB dividido por A vai dar B. Mais AC dividido por A vai dar C. Então ficou A que multiplica B mais C. Mas, ó, apliquei a evidenciação aqui, ó. Aqui você tem BD mais CD. Então, D é um fator comum. Logo, vamos colocar em evidência. Tá? Colocou o D em evidência, o que você vai ter? BD dividido por D vai dar B. Mais CD dividido por D vai dar C. Segunda vez que você aplicou a evidenciação. Repare, está fatorado? Não. Nós não temos produto. Ó. Nós temos um sinal de adição ali. Então, nada está fatorado ainda. Mas se eu olhar para essa expressão, eu vou perceber que esse termo B mais C, ele é um fator comum. Ele aparece aqui no primeiro termo e aparece aqui no segundo termo. Então, o que você deve fazer? Colocá-lo em evidência. Então, vamos colocar o B mais C em evidência. Outra vez, apliquei a evidenciação. Colocando B mais C em evidência, olha o que eu vou encontrar. A que multiplica B mais C, dividido por B mais C, dá A. A que multiplica B mais C, dividido pelo fator comum, que é B mais C, vai dar o A. Mais D que multiplica B mais C, dividido por B mais C, vai dar o D. E agora sim, eu fatorei a minha expressão. A minha expressão que era AB mais AC mais BD mais CD se transformou em quem? Em B mais C, que multiplica quem? A mais D. Então eu tenho um produto.
E se eu multiplicar, eu vou voltar até a expressão original. Bom, aqui cabe um comentário seguinte. Às vezes você faz um tipo de grupamento e não aparece o fator comum, não dá certo. Nesse caso, o que você deve fazer? Você deve tentar, né, reagrupar esses elementos de uma outra maneira, de uma outra forma, né, que te permita fatorar a expressão. Então é mais ou menos que um processo de tentativas também, tá? Você, por exemplo, grupou esses dois, se não tivesse dado certo, eu procuraria agrupar, por exemplo, esse com esse. Tá? Também poderia. Às vezes a expressão é boa. De qualquer maneira que você faça o grupamento, acaba dando certo. Outras vezes não. Você tem que penar um pouquinho. Tá? Então, no exemplo 2, eu tenho x2 mais ax. Tá? Então eu vou grupar esses dois. Eles têm afinidade? Tem afinidade. Tem o fator x, que é um fator comum. Mais. E aqui, ó, sobrou quem? Menos bx menos AB. Eles têm afinidade? Tem. Tem o fator B, tem o termo B. Tá? Aí, se na hora que eu fizer no meio do processo eu não encontrei o fator comum, o que eu faço? Eu tento reagrupar de uma outra maneira. Apago e vou reagrupar de uma outra forma. Isso pode acontecer. Então aqui, ó, x ao quadrado mais ax, vamos colocar o x em evidência. Tá? O que vai surgir daí? X ao quadrado dividido por x vai dar x, mais ax dividido por x vai dar a. Aqui tem uma jogadinha, olha só. Se você colocar o b em evidência, você vai ter menos x e menos a, que não é igual a x mais a, né? É o x mais a, só que com os sinais trocados. Então, para evitar esse problema, o que eu vou fazer? Ao invés de colocar o b em evidência, eu coloco o menos b. Para quê? Para forçar o aparecimento do fator comum. Ó, menos bx dividido por menos b, negativo dividido por negativo vai dar positivo. Então isso vai dar x. Certo? Menos AB dividido por menos B, negativo dividido por negativo dá positivo. AB dividido por B vai dar A. Tá? Então veja, ó, que apareceu o fator x mais A, que é um fator comum. Se eu tivesse colocado o mais B aqui, apareceria menos x menos A, que não seria igual a esse. Então, eu não poderia colocar em evidência. Então, fica ligado nesses detalhes. Agora aqui, ó, entre esse termo e esse, existe o fator comum. Existe o x mais a. Então, colocando x mais a em evidência, nós vamos obter o quê? X que multiplica x mais a dividido por x mais a vai dar x. Menos b que multiplica x mais a dividido por x mais a vai dar b. Então tá aí fatorada a minha expressão. Essa expressão se transformou nessa. Então é a mesma expressão, só que está escrita em forma de quê? De produto. Então eu acabei de fatorar a expressão dada. Então não perca isso de vista, tá? Fatorar significa o quê? Transformar em produto de 2 ou mais fatores, tá? Depende da expressão, tá bom? Um abraço, minha gente, até a próxima.